Mais uma vez, sejam todos bem-vindos nesse canal Voz do Reino Angola. Fala para si, vosso amado Daniel Cayundo, oficial. Bem, nós hoje vamos dar sequência do nosso estudo. A aula passada nós falamos sobre o arminianismo, ou seja, falamos sobre o calvinismo, se porventura é uma doutrina bíblica. E hoje nós vamos falar sobre o arminianismo, se é bíblico. Bem, o arminianismo é relativamente bíblico ou apenas uma reação ao calvinismo? O arminianismo recebe esse nome por causa do teólogo holandês Jacob Arminio do século XVI. Ele não negava a soberania de Deus, mas questionava algumas conclusões do calvinismo. A pergunta não é se Arminio era inteligente. A pergunta é: as escrituras ensinam o que o arminianismo afirma? Então, o que o arminianismo afirma ou ensina? O arminianismo clássico defende 5 pontos principais, que é a depravação total, mas com graça preveniente. O homem está caído e não pode salvar-se a si mesmo. Mas Deus concede graça preveniente, capacitando o homem a responder. O segundo ponto é a eleição condicional. Deus elege com base em sua presciência. Ele sabe quem crerá, de acordo com Romanos capítulo número 8, versículo de número 29. Agora, o terceiro ponto é a expiação ilimitada. Cristo morreu por todos, de acordo com o livro de João, capítulo número 3, versículo número 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, o quarto ponto é a graça resistível. Quer dizer que o homem pode resistir ao Espírito Santo, de acordo com Atos, capítulo número 7, versículo número 51. O outro ponto, que é o ponto mais forte do arminiano, é a possibilidade da apostasia. O crente pode abandonar a fé, de acordo com Hebreus capítulo número 6, versículo número 4 a 6. Agora temos os argumentos bíblicos usados pelos arminianos. Eles citam um texto como 1 de Timóteo capítulo número 2, versículo 4, que diz que Deus quer que todos se salvam. 2 Pedro 3, versículo 9, não quer que ninguém pereça. João 3,16, que já fizemos menção, que Deus amou o mundo de tal maneira. E Hebreus 10, 29, que claramente fala sobre a advertência contra abandonar a fé. E para o arminiano, a Bíblia apresenta um Deus soberano que decidiu criar seres humanos com responsabilidade real. Agora, Deus oferece salvação a todos, mas nem todos o aceitam. Agora, existem alguns críticos. Os críticos dizem que o arminiano pode enfraquecer a soberania absoluta de Deus. Pode dar impressão de que o homem coopera na salvação. Pode gerar insegurança quanto à perseverança. Mas o arminianismo responde. De acordo com esses críticos, o arminiano responde: a soberania de Deus inclui permitir resposta livre. A graça vem primeiro. A responsabilidade humana é clara e ensinada na Bíblia. Com base nesse argumento, é bíblico ou não o arminianismo? O arminianismo possui base bíblica forte nos textos que nós vamos agora neste momento citar. Bem, do amor universal de Deus, do convite a todos, das advertências contra cair na fé. A tensão entre a soberania e a responsabilidade não foi criada por Arminio, ela já existe nas Sagradas Escrituras. Agora, para finalizar com a nossa participação, se inscreva já nesse canal. Bem, o maior erro não é estudar o arminianismo. O erro é transformar sistema teológico em evangélico ou centro da fé. O centro não é Arminio, o centro é Cristo. Se o centro for Cristo, assim sucessivamente. Se você é arminiano ou calvinista, a pergunta final é: você persevera na fé? Você está vivendo o Evangelho? Então essa é a grande pergunta. Se porventura você está vivendo o Evangelho ou nem por isso. Se você tem buscado a Deus em verdade e em espírito ou nem por isso. Então o centro é Cristo. Se porventura o centro for Cristo, aí sim, teremos uma vida totalmente diferente, o Evangelho são, o Evangelho verdadeiro. Então, estudando o calvinismo, tanto o arminianismo, se porventura seu centro
for Cristo, aí sim, teremos uma vida totalmente diferente. Então, acima de tudo, se inscreva nesse canal, ative as notificações. Até o próximo episódio. Se esse estudo falou contigo, não se esqueça de deixar a sua mensagem. Fique ligado.